senhor entende a importância dessa obstrução? Porque ela entra num ponto muito nevrálgico da Câmara dos Deputados, em que não existe honestidade. Não existe honestidade intelectual. Ela é membro do Partido Comunista. O Partido Comunista foi contemplado pela anistia, pela prática de crimes verdadeiros, homicídio, assalto, sequestro. E isso é justo. Agora, anistiar uma mulher que escreveu "Perdeu o Mané" com batom na estátua é injusto. Bom, presidenta, primeiro eu fico aqui observando a fala de alguém que fala pela liderança da oposição e foca o seu discurso em mim. Mas é interessante porque o pequeno pedaço da minha história que ele contou é bom para a gente realçar o orgulho que eu tenho da minha história e do meu partido. Eu faço este ano 44 anos no Partido Comunista do Brasil. E cada vez mais convicta da minha opção ideológica, política, porque eu sei o significado do meu partido na história do Brasil. Não tem como contar a história do Brasil pela liberdade, pela democracia, pelo direito dos trabalhadores, pelo direito do povo, sem falar do Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista do Brasil fez este ano 103 anos de existência. Isso não é algo que possa estar na boca de qualquer um, muito menos para quem não tem moral para falar da história do Brasil e da história do PCdoB. E eu digo mais, todas as pessoas que foram anistiadas do PCdoB foram lutadores pela democracia, não contra ela. A democracia sempre foi algo a ser conquistado e sustentado no Brasil. Elza Monerá, João Amazonas, Haroldo Lima, Aldo Arantes, Maurício Grabois, Oswaldão, Diógenes Arruda, Anita Leocádia, que foi do PCB, todas essas pessoas têm uma história linda, uma história de luta, de sacrifício, pessoas foram torturadas e quase perderam a vida nas mãos de uma ditadura sangrenta, que me parece que essas pessoas Retira a verificação, e presidente. Apoiam, não é? Retira a verificação. Portanto, eu estou falando, por favor, respeita. Então, não há moral para falar de Elza Monerá de um líder que não tem história. Aliás, me parece que dessas coisas de assassinato ele entende, inclusive. Claro. É bom que a gente fale aqui que todas as lutas e instrumentos utilizados pela militância democrática e libertária desse país foram pessoas... Vossa Excelência falou que de assassinato eu entendo. O senhor não é policial? O senhor deve Por favor, entender. A senhora pode explicar a sua O senhor não é afirmação? policial? Explica. Eu não tenho Explica, que lhe responder, deputada. eu estou no meu tempo de Explica. líder. O senhor não vai me interromper. Explica. O senhor não vai me interromper. Explica. Eu estou aqui falando da Deputado, vamos democracia. garantir a palavra da deputada. Claro. A Tá anistia brasileira... O que a senhora quer dizer? Eu estou falando que o senhor é um policial. Fale. Do assassinato o senhor entende. O quê? O Cara, que eu não vou lhe entendo? responder. É isso porque não sabe. Democracia... Não tem moral. Democracia... Você não Fala. tem moral. Deputado. Quem é você, rapaz? Quem Fala. é você? Fala. Acabou de chegar aqui com Fala. essa história. Você não Vai tem lá, história de Brabona. nada. Fala. Você não tem história de nada. Fala. Eu falo o que eu quiser, você Fala. não manda no que eu Então falo. fala. Pode sair, você não ia Fala. sair? Ou então senta aí pra me Fala. ouvir. Senta aí pra me ouvir. Fala. Senta Responde. pra me ouvir. Responde. Não vou Deputado. responder a você, Ah. não lhe devo resposta de nada. Quem é você? Qual é a sua história? Quem é a sua história? Qual é a sua história? Qual é a sua história? Você não tem história de nada, você é um É um covarde. provocadorzinho mesmo. Você devia estar preso. Como é que pode ser líder da oposição? Com essa Essa postura, discussão da democracia brasileira Pelo amor de Deus. é uma discussão que vai merecer sempre no parlamento brasileiro. Presidente, eu sempre, quero retirar a verificação. sempre no parlamento brasileiro. Pode retirar, por gentileza. Essa democracia sempre vai merecer do parlamento brasileiro respostas altivas. Essas pessoas que estão presas invadiram o Congresso Nacional. Essas pessoas invadiram o Planalto. Essas pessoas invadiram o Supremo Tribunal Federal. Não tem inocente nessa brincadeira. Não tem inocente nessa história. E quem deve fazer a dosimetria dessas penas não é o parlamento brasileiro, é o Supremo Tribunal Federal a quem cabe a investigação, a responsabilização e a condenação. E lá é que está sendo feito isso. E quem não tem honestidade intelectual é o deputado que falou em nome do líder da oposição, porque ele sabe que a anistia que eles querem não é para esses que estão na papuda hoje. A anistia que eles querem é anistia para Bolsonaro,
é anistia para os generais. Essa é a anistia que eles buscam. Eles querem recuperar o candidatinho deles, que está inelegível por crimes cometidos reiteradamente no governo brasileiro. Portanto, não há aqui moral. Eles têm que lavar a boca para falar desses que foram anistiados em 79. 79 foi uma anistia que, infelizmente, anistiou o outro lado também. E é essa anistia que a gente não pode repetir. Toda a anistia que se deu até agora gerou esses herdeiros aqui, apoiadores de ditadura, de tortura, herdeiros de Fleury, herdeiros de Silvio Frota, herdeiros de Geisel, de Médici, que foram os piores períodos da história do Brasil. Portanto, não há aqui nenhuma possibilidade de se votar essa anistia. E quando o presidente da Câmara diz não vou colocar em pauta, é para não colocar mesmo. É para não colocar mesmo. Porque essa anistia é um tapa na cara da história da Constituição Democrática deste país. E nós, do PCdoB, fomos os que mais perdemos vidas na luta contra a ditadura. Foram os que mais perdemos vidas na luta pela democracia e pela liberdade, junto com outros democratas de outros partidos. Portanto, não há nenhuma hipótese da gente permitir, sem luta, que qualquer pauta de perdão desse tipo seja colocada no Brasil. Nós não podemos mais perdoar quem golpeia a democracia, quem apoia torturadores, quem apoia assassinos, quem apoia aqueles que sempre violaram os direitos do povo e dos trabalhadores. Cultura, de fato, está vinculado com democracia, saúde está vinculado com democracia, porque isso significa universalidade, diversidade e reconhecimento amplo do que é esse país. Essas figuras não têm história. A única história deles é apoiar a ditadura e tortura. Qual é a história que esses caras têm? Qual é a história? Quem foi Bolsonaro nesse parlamento? Nada. Um deputado irrelevante. Irrelevante. Nunca conseguiu aprovar um projeto nesse Congresso. Irrelevante. Ele é articulado, ele protagoniza um projeto que, obviamente, não foi feito de dentro do Brasil, foi de fora também, para fazer uma agenda ultraliberal, uma agenda restritiva, que, lamentavelmente, hoje o capitalismo no mundo não combina com democracia. Então, eles entubam a extrema-direita para poder impor a agenda deles. Então, eu respondo aqui, objetivamente, a fala deste senhor que falou em nome da liderança da oposição, exigindo respeito, porque nós temos dignidade e temos história. E, no mais, presidente, pela liderança do governo, eu queria falar do evento de ontem. Eu tinha me inscrito para fazer isto, mas fui puxada para responder a esse cidadão. Na verdade, o evento de ontem, que foi a reabertura do Palácio Gustavo Capanema, foi um evento lindo. Um evento que recuperou a arquitetura moderna, que recuperou a história do Brasil, que eles nunca respeitaram, inclusive. Esse povo da extrema-direita nega a história, nega a memória, nega o nosso patrimônio. Foi um evento que não só reabriu o Capanema, comemorou os 40 anos do Ministério, que teve como primeiro ministro da Cultura, de fato, que demorou na gestão, que foi Celso Furtado. Antes dele vieram dois que tiveram um tempo muito curto. E premiaram, pela Ordem do Mérito Cultural, diversas linguagens, diversos artistas, grupos, entidades, pessoas que expressam essa diversidade da cultura brasileira. Então, eu quero reafirmar aqui o nosso privilégio de ter acompanhado Vossa Excelência pela presidência da comissão, eu, o deputado Tarcísio, deputada Benedita, pela mesa da comissão, e o Marcelo Queiroz, que já foi presidente da comissão, e outros parlamentares que lá estiveram, prestigiando um evento extremamente importante, simbólico, histórico, que nós pudemos presenciar, juntamente com o presidente Lula, que, mais uma vez, reafirma a importância estratégica da cultura brasileira, não apenas nas artes, mas como a valorização, a importância dos nossos valores como brasileiros, a importância da nossa soberania, da nossa identidade, que a cultura representa. Cultura, de fato, é poder, cultura, de fato, é democracia, cultura, de fato, merece todas as homenagens que nós possamos fazer. E esta comissão tem um papel importantíssimo nesse momento, que é exatamente fazer dessa comissão o grande ariete transformador das políticas públicas no Brasil. Muito obrigada, presidente. Para um homem com fibra moral, um homem católico, temente a Deus, estar nesse ambiente é passar por isso, é conviver com isso, é ouvir de Jandira Fegali que eu tinha que estar preso. Vocês entendem? Como, às vezes eu penso, pô, ser delegado de polícia é muito mais fácil. Porque o ladrão você pega e prende. Entendeu?
Ele quer trocar tiro, você mata ele, tá tudo certo. Aqui não. Aqui a gente tem que conviver com essa espécie imoral e tratar com respeito, né? É bem difícil, bem desagradável. É frustrante, para falar a verdade. Eu pedi para ser membro dessa comissão. Parece que tem uma vaga do PL, né? Então, agora nós somos membros da Comissão de Cultura. Vai ser muito bom. Vocês vão ver mais por aqui. A vida da Jandira vai ficar menos agradável, tendo que conviver com o Paulo Bilinski. Presidente, eu gostaria de... Concedo a palavra à deputada como Jandira. Direito de resposta, fui citada diversas vezes. Como direito de resposta. Pelo deputado que falou em nome da liderança do PL. Perfeito. E eu ouvi o discurso dele. Me mostraram depois. Eu ouvi, eu estava numa reunião saudável, mas eu tive que voltar aqui. Pena que ele me viu entrar e saiu. Devia ter ficado. Porque eu queria registrar na frente dele de que o que ele fez aqui foi uma ameaça. O que se estruturou no discurso dele aqui foi uma ameaça a mim. Não só ele faz uma analogia, que quando é bandido a gente dá tiro e mata e está tudo certo, porque é assim que é a cabeça dele. Ele acha que tem o direito de matar e dar vida ou tirar a vida das pessoas. Mas ele depois disse, depois dele fazer essa analogia, ele disse aqui, venho para esta comissão e a vida da Jandira vai ficar bem pior com a minha presença. Eu não sei o que isso significa, mas objetivamente isso se constitui numa ameaça. E nós vamos pensar as providências que nós vamos tomar em relação a esse tipo de discurso. Eu gostaria que ele tivesse ficado para ele me ouvir e me responder. Mas ele me viu entrar e mesmo assim ele saiu. Então me parece que a covardia aqui não está nas mulheres, né? E está nos homens que se dizem de fibra, cristãos, católicos, etc., que foi como ele se adjetivou aqui. Então, presidente, só queria dizer, eu não vou ficar respondendo ao discurso desqualificado que eu ouvi aqui. Aliás, discurso desqualificado a gente enfrenta todo dia aqui. É o que mais tem, o que a sociedade mais percebe. Mas uma ameaça precisa ser registrada, porque nós vamos ter que tomar providências. Obrigada, presidente. O nosso trabalho aqui hoje é fazer obstrução. Então, impedir que a comissão ande. Não tem ninguém aqui. Eu não sou membro da comissão. Eu estou aqui como vice-líder da oposição, aproveitando a oportunidade. Então, pedi o tempo da oposição, tempo do PL, daqui a pouco vem o tempo da minoria. A gente vai ficar aqui, obstruindo. É bom. Um lado é bom. Bom, ainda bem aqui que a Jandira chegou. Eu quero, em nome da nossa bancada, do Partido dos Trabalhadores, né, e da Federação, PCdoB e PV, primeiro prestar aqui minha solidariedade à companheira Jandira e a todas as pessoas também que foram aqui atacadas mais uma vez com um discurso extremamente desqualificado. Mas o que me preocupa, principalmente, é um parlamentar ocupar uma comissão não com o objetivo de contribuir com o debate, independente da sua posição, se é a favor ou contra, porque essa casa é a casa da construção de textos e é a casa da representação democrática. Mas o que me preocupa é um deputado vir aqui, utilizar o microfone e falar: a vida da Jandira vai ficar muito pior com a minha presença aqui. Nós já aprovamos aqui uma lei sobre violência política de gênero e nós sabemos que impedir uma mulher de exercer o seu papel de legislar, de relatar, de participar de uma comissão ou qualquer outra que seja que está ali dentro, né, e principalmente nas condições que nós temos aqui na casa, é um crime. Ou seja, ninguém está imune. A imunidade parlamentar ela não pode ser utilizada para esse tipo de discurso aqui. Nós temos debates importantes de desenvolvimento do país, a cultura precisa ser valorizada, participa da comissão quem quer participar, independente da sua posição política. Traga para a comissão o seu posicionamento, a sua visão de mundo ou o seu debate, mas não ameacem as parlamentares aqui dessa casa. Portanto, minha solidariedade aqui à Jandira Fegali e, principalmente, a todas as mulheres
que fazem parte da bancada aqui da Câmara dos Deputados e das Deputadas. E eu sugiro, Jandira, aqui que você faça uma representação urgentemente à Corregedoria. Serei sua testemunha, porque estava aqui e ouvi, e eu tenho certeza que esse tipo de caso não pode se repetir. Muito obrigada, senhora presidente. Obrigada, deputada Jaque Rocha. Deputada Juliana. Obrigada, presidenta Denise. É esse formato, né, que de um tom do que se diz de uma segurança, do tal delegado. Um tal delegado que queira se impor aqui para poder fazer ameaças às nossas deputadas. Falar do formato que ele falou, achando que só está se dirigindo à nossa deputada Jandira, está extremamente enganado. Porque o formato que se coloca para a Jandira é para todas nós. Porque da mesma ameaça que ele faz para a Jandira, poderia ser eu, poderia ser a Jaque, poderia ser a Denise, poderia ser qualquer outra deputada aqui. Então, falar e sair correndo, como aconteceu com o senhor delegado, que é desse formato, né? É extremamente desrespeitoso, mal educado. Do mesmo formato que um dos parlamentares, que é do mesmo partido que ele também, foi cassado, foi suspenso por fazer ameaças, né, difamatórias à nossa presidenta Gleisi. Então, Jandira, nós estamos com você. Não vamos deixar esse tipo de ameaça se avançar. Temos que ir na corregedoria, temos que fazer todo o percurso, porque nós não nos calaremos. Obrigada, Juliana. Opa. Obrigada. Vamos votar. Também apenas registrar que aqui na presidência é solidária a deputada Jandira e também aqui não vamos tolerar violência e ameaças. Isso, deputada Jandira. Opa. Benedita. É quase que a mesma coisa, viu? Moramos no mesmo lugar, na mesma cidade. Comungamos da mesma fé, a fé na democracia, a fé na liberdade. Então, ser chamada de Jandira, para mim, nada mais é do que uma imensa honra. Senhora presidenta Denise Pessoa, eu queria dizer que não cheguei antes porque estava numa audiência e que retardou um pouco mais. A audiência que nós sabemos tem muitos prefeitos e prefeitas aqui. Mas eu vi correndo, com medo que essa sessão já tivesse concluído, por saber que foi destratada a nossa companheira Jandira Fegali. E eu não posso, de forma nenhuma, sendo do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, não manifestar-me a respeito de uma comunista cujos partidos e continua sendo uma das maiores alianças feita com o Partido dos Trabalhadores. Jandira Fegali, ela tem convicção, e a sua convicção a faz uma pessoa generosa, uma pessoa compreensiva das diferenças, uma pessoa que é defensora das liberdades ideológicas, porque ela sustenta uma democracia. Nós sabemos perfeitamente de que essa secretaria, esta comissão hoje existe porque foi uma iniciativa da compreensão que a nossa comunista deputada Jandira Fegali teve em relação à cultura e saber que ela é de uma grande importância para a história, para a identidade do povo brasileiro, e assim trabalhou para que existisse essa comissão. Então, eu venho fazer essa manifestação porque, se o deputado disse que a vida da Jandira vai ficar um pouco pior com sua presença, saiba que a vida da Jandira vai continuar sendo a vida que ela sempre teve, com transparência e com apoio, principalmente de nós, mulheres, de partidos que não são comunistas, mas que são socialistas, que defendem a liberdade das pessoas pensarem, a liberdade das pessoas se organizarem. E tem que fazer com a Jandira Fegali comunista
um debate de qualidade, porque ela é muito qualificada, não pode fazer nenhum debate rasteiro, e ela não sente-se ameaçada, porque ela sabe que ela está num espaço democrático em que os nazistas também podem se manifestar. Nós só não concordamos com o nazismo, mas eles podem se manifestar. E uma comunista, mais ainda, porque ela tem na sua trajetória centenária a história do combate ao nazismo, do combate ao fascismo. E, portanto, não poderíamos ficar caladas nesse dia, nesta comissão. Essa comissão é, sobretudo, uma comissão que expressa a cultura de organização cultural, ideológica do povo brasileiro. Minha companheira Jandira Fegali, do Partido Comunista do Brasil. Minha solidariedade, e porque conheço a sua generosidade, conheço tanto quanto você é respeitosa com as outras que não são comunistas e que defendem uma ideologia que também não está distante daquilo que o pensamento comunista tem colocado, né, para o povo, tem colocado como sociedade, que é liberdade, é a fraternidade, é democracia, é a defesa do socialismo. Por isso, fica aqui a minha manifestação. Muito obrigada, senhora presidenta. Presidente, obrigada. Só para agradecer o conjunto das intervenções, das falas, da solidariedade, do apreço, do carinho, dizer que é recíproco da minha parte em relação a vocês e a essa comissão. E, na medida em que a gente pensa as providências, de fato, eu sei que nós vamos juntas. Obrigada, presidente.